Acha que regar a horta é simples, que é só apontar a mangueira e pronto? E se eu dissesse que a maioria das pessoas que têm horta comete os mesmos erros, que literalmente afogam ou ressecam a colheita delas? E o problema não é só a quantidade de água. Hoje, vamos detalhar um guia completo de rega para os 7 vegetais principais da sua horta. São eles: tomate, pepino, batata, pimentão, repolho, cenoura e cebola. Fique até o fim, e você vai descobrir um segredo universal que vai mudar a sua maneira de regar de uma vez por todas. Regar não é só levar água, é uma arte baseada em entender o que a planta precisa. Afinal, cada vegetal tem sua personalidade, seus hábitos e, claro, suas exigências em relação à água. Esquecer isso é arriscar toda a sua colheita. Então, vamos entender como fazer amizade com cada um dos nossos amigos verdes. Sendo assim, vamos começar com a estrela da nossa horta, o tomate. Toda a gente adora tomates, mas regá-los da forma certa, isso já é outra história, e pouca gente sabe como fazer. E há aqui uma regra de ouro que deve memorizar para sempre. Ouçam bem: nunca, mas nunca mesmo, regue os tomateiros pelas folhas. Por que esta proibição tão séria? Porque folhas molhadas são uma porta aberta para o pior inimigo dos tomateiros, a requeima, ou fitóftora, e outras doenças fúngicas. As gotículas de água que ficam nas folhas, sobretudo com tempo fresco ou nublado, criam o ambiente perfeito para a proliferação de esporos nocivos. Toda a água deve ir diretamente para a base da planta, junto à raiz. Imagine que está a servir chá numa chávena, e não a derramar na toalha de mesa. A sua missão é hidratar precisamente o sistema radicular que se encontra lá no fundo da terra. Use um regador sem o chuveirinho, o bico difusor, ou se usar mangueira, regule a pressão para um jato suave e direcione-o para a cova ou base do pé de tomateiro. E agora, vamos desmistificar um mito muito popular. Muitos jardineiros, ou mesmo quem tem apenas uns pés em casa, pensam que quanto mais vezes regarem, maiores e mais suculentos ficarão os tomates. Grande erro. Uma rega frequente e superficial faz com que as raízes não cresçam em profundidade, mas sim fiquem ali, à superfície do solo. Uma planta assim fica fraca, totalmente dependente de cada rega que lhe dá e super vulnerável à mais pequena seca. A estratégia certa é regar poucas vezes, mas com abundância. Em média, 1 ou 2 vezes por semana, mas de forma que a terra fique bem encharcada a uma profundidade de 20 a 30 centímetros. Isto vai obrigar as raízes a irem lá para baixo, à procura da umidade, transformando o seu tomateiro numa planta robusta e saudável. E claro, usem sempre água morna, que tenha ficado a repousar e a aquecer ao sol. Água gelada, tirada diretamente de um poço, por exemplo, é um verdadeiro choque térmico para as raízes delicadas do tomateiro. E agora, passemos ao seu vizinho eternamente sedento, o pepino. Se o tomate é um aristocrata resistente, o pepino é um morador tropical caprichoso, composto por 95% de água. E para ele, constância é a palavra-chave. Você já mordeu um pepino fresco e bonito e descobriu que estava insuportavelmente amargo? Saiba que isso não é da variedade. É erro seu na rega. O amargor nos pepinos é resultado de estresse. A planta que passou por um período de seca, mesmo que curto, começa a produzir uma substância de defesa, a cucurbitacina. É ela que dá aos frutos aquele sabor desagradavelmente amargo. Por isso, a regra de ouro para os pepinos é não deixar o solo secar. Ele deve estar constante e uniformemente úmido, mas sem virar um pântano. Em clima quente, especialmente no período de frutificação intensa, os pepinos podem precisar de rega diária. E aqui, assim como com os tomates, há um detalhe crucial: a temperatura da água. Os pepinos têm pavor de água fria. Regar com água gelada do poço ou cisterna é um caminho direto não só para o amargor, mas também para o desenvolvimento de podridão das raízes e outras doenças. A água deve ser morna,
idealmente na mesma temperatura do ar. Basta encher um barril de água pela manhã e, ao entardecer, estará perfeita para regar. Despeje a água cuidadosamente ao redor do caule, evitando remover o solo e expor as raízes. Os pepinos gostam muito disso. Lembre-se, para um pepino suculento, crocante e doce, você precisa de apenas duas coisas: regularidade e água morna. Passamos agora a falar do nosso outro alimento essencial, a batata. Muita gente pensa que, por crescer debaixo da terra, não é preciso dar muita importância à rega. Regam umas 2 ou 3 vezes durante o verão e pronto, acham que chega. Mas é precisamente essa ideia que leva à grande frustração no outono: colher batatas pequeninas em vez de tubérculos bem formados. O segredo da rega da batata está em compreender os seus ciclos de vida. Tudo se decide em 2 momentos cruciais. O primeiro e mais importante é o período de formação dos botões e floração. Assim que vir os botões a aparecer nas plantas, saiba: debaixo da terra começou o processo mais importante, a formação dos tubérculos. É exatamente agora que a planta precisa de água como nunca, para que esses tubérculos se desenvolvam e ganhem tamanho. Se neste momento faltar água à batateira, ela simplesmente não conseguirá formar uma colheita grande e generosa. Regue abundantemente, molhando o solo a uma profundidade de pelo menos 20 a 30 centímetros. Em média, isto significa cerca de 1 a 2 baldes por metro quadrado. O melhor é despejar a água não diretamente sobre as plantas, mas sim entre as linhas. Isto protegerá a rama da requeima. E aqui está o segundo momento crucial. Assim que vir que a rama começa a ficar amarela e a murchar, é o sinal para parar de regar. Geralmente, isto acontece 2 a 3 semanas antes da colheita esperada. Por quê? Para que os tubérculos amadureçam na terra. A casca das batatas precisa de ficar mais firme e resistente. Se continuar a regar até ao fim, vai colher tubérculos aguados, com a casca fina, que se vão conservar mal e apodrecer rapidamente. Portanto, lembre-se, regue ativamente durante a floração e pare completamente quando a rama começar a secar e cair. É simples. Seguindo em frente, e agora é a vez de um verdadeiro aristocrata do sul: o pimentão. Seja o doce ou o picante, ele se comporta no canteiro como uma verdadeira diva. Seu lema principal é moderação e equilíbrio em tudo, especialmente na rega. Esse cara é um mestre do drama. Se você o deixar passar sede, ele não vai aguentar muito tempo. Em sinal de protesto, ele simplesmente vai abortar as flores e até mesmo os pequenos frutos que acabaram de nascer, e você ficará sem colheita. Mas se você resolver encharcá-lo, pensando que está fazendo bem, o resultado não será melhor. As raízes do pimentão começarão a sufocar no solo encharcado, a planta vai adoecer, e você pode dizer adeus a uma boa safra. Então, como encontrar esse equilíbrio perfeito? O próprio pimentão te diz tudo. Observe atentamente as folhas dele. Se no calor do meio-dia elas estiverem levemente caídas, como se estivessem descansando, isso é perfeitamente normal. É a forma dele se proteger do calor intenso. Mas se ao entardecer, quando o sol já não está tão forte, as folhas não se recuperarem e continuarem murchas e sem vigor, esse é um sinal claro e alto: dono, preciso de água. Este é o sinal mais confiável de que é hora de pegar o regador. E claro, a água para este aristocrata deve ser morna, aquecida ao sol. Regue diretamente na base da planta, evitando molhar o caule e as folhas. Os pimentões agradecem especialmente por uma rega regular, mas sem exageros. Não precisa alagar tudo uma vez por semana. É melhor regar com mais frequência, mas em menor quantidade, mantendo o solo com uma umidade leve e agradável, como uma esponja bem torcida. Pense no pimentão como um convidado de um país quente, que precisa de conforto constante e não de condições extremas. E a couve, essa dama exuberante na nossa horta, é uma verdadeira rainha e campeã absoluta no consumo de água. Se o pepino é 95% água,
A couve é simplesmente uma bomba viva que puxa a umidade da terra e a evapora através das suas enormes folhas. Para formar uma cabeça densa, suculenta e grande, a couve precisa de muita água, especialmente no meio do verão, durante o crescimento ativo. A seca é fatal para ela. A falta de umidade não só retarda o crescimento, mas também pode deixar as folhas duras e amargas. Por isso, é preciso regar a couve de forma abundante e regular, especialmente em tempo quente. O solo sob ela deve estar úmido a uma boa profundidade, até 40 centímetros. Não tenha medo de usar bastante água. A couve só vai agradecer. Mas, como qualquer rainha, a couve tem seus caprichos. Apesar de todo o seu amor pela água, ela não suporta variações bruscas de umidade. É aqui que reside o principal perigo: o rachamento das cabeças. Imagine a situação. Você ficou muito tempo sem regar a couve, a terra secou. Aí você chega na horta e decide saciar a sede dela com vontade, despejando vários baldes de água na base. O que acontece? As folhas internas da cabeça, recebendo de repente uma quantidade enorme de umidade, começam a crescer rapidamente. Já as folhas externas, mais grossas e ressecadas, não conseguem acompanhar. O resultado é que a pressão interna simplesmente rompe a cabeça por dentro. Para evitar isso, regue a couve regularmente, sem deixar o solo secar completamente. Se mesmo assim ocorrer uma seca, retome a rega gradualmente, começando com pequenas porções. Lembre-se, para a couve, é melhor ter umidade constante e moderada do que inundações raras, mas extremas. Agora, vamos aprofundar um pouco mais e falar sobre a cenoura. Esta raiz é uma verdadeira amante de profundidade, e a forma como a rega influencia diretamente a colheita que terá no outono. Cenouras longas, direitas e suculentas, como as que vemos nas fotos, ou curtas, tortas e com ramificações. O principal inimigo de uma cenoura bonita é a rega superficial e frequente. O que acontece quando molha a terra um pouco todos os dias com um regador? A água só penetra alguns centímetros. E a cenoura, como qualquer planta esperta, estica as suas raízes para onde há umidade, ou seja, para a superfície. Como resultado, a raiz principal para de crescer em profundidade, e em vez disso, começa a ramificar-se e a espalhar-se lateralmente à procura de água. Aqui está a razão para o aparecimento daquelas cenouras com ramificações. O segredo da rega ideal para a cenoura está na profundidade. Deve regar-se raramente, cerca de uma vez a cada 7 a 10 dias, mas de forma muito abundante. A sua tarefa é encharcar o solo até a profundidade onde a raiz se desenvolve, que é de pelo menos 30 centímetros. Essa rega profunda força a raiz principal a esticar-se para baixo, seguindo a umidade que desce. Como resultado, ela cresce longa, direita e forte. Deve começar a regar a cenoura após o aparecimento de algumas folhas verdadeiras. No entanto, cerca de 2 a 3 semanas antes da colheita, a rega, tal como acontece com a batata, deve ser completamente interrompida. Isto permitirá que a cenoura acumule mais açúcares, fique mais doce e saborosa, e também garantirá um melhor armazenamento no inverno. Lembre-se, para que a cenoura cresça para baixo, regue-a em profundidade. E para fechar a nossa lista de hoje, temos a cebola. Poderia parecer o vegetal mais simples de todos, mas mesmo essa, à primeira vista, despretensiosa plantinha, tem seus segredos de rega. Segredos dos quais dependem não apenas o tamanho do bulbo, mas também por quanto tempo ele vai se conservar durante o inverno. Aqui, tudo segue o princípio, tudo tem seu tempo. Podemos dividir o ciclo de vida da cebola em 2 grandes fases. A primeira fase é maio e junho. Neste período, a cebola está concentrada em desenvolver a sua massa verde, ou seja, as folhas. E é da força e do vigor dessas folhas que depende o tamanho futuro do bulbo. Quanto mais viçosa e suculenta for a folhagem, maior será a cabeça, o bulbo. Portanto, nesta fase, a cebola precisa de umidade. Regue regularmente,
aproximadamente uma vez por semana, mantendo o solo sempre úmido. Este é o momento de crescimento ativo, e a água é o seu principal combustível. Já a segunda fase, julho e início de agosto, é a etapa mais crucial, a formação e o amadurecimento do bulbo. E é aqui que você deve parar de regar completamente. Geralmente isso é feito umas 3 a 4 semanas antes da colheita planejada. Por que isso é necessário? O solo seco envia um sinal ao bulbo: hora de se preparar para o descanso. Ele para de gastar energia no crescimento e começa a formar as camadas externas densas e secas, a tal casca dourada que o protege durante o armazenamento. Se você continuar regando até a colheita, vai obter um bulbo suculento, mas completamente inadequado para armazenamento. Ele ficará aguado e apodrecerá rapidamente. Então, lembre-se desta regra simples para a cebola. Na primeira metade do verão, regamos, na segunda, secamos. Este truque simples garante que a sua cebola se conserve bem até a primavera seguinte. Ouvindo tudo isso, você deve estar pensando: como vou memorizar todas essas regras para cada tipo de hortaliça? Calma. Aqui está o grande segredo que prometi. O segredo da rega perfeita não é um cronograma rígido, segunda, quarta, sexta. São 3 princípios simples. Primeiro, o horário. Regue sempre de manhã cedo. A água terá tempo de chegar às raízes antes do calor forte e as folhas secarão com o sol. Regar à noite cria as condições ideais para doenças fúngicas. Segundo, a forma. Esqueça regar por cima, por aspersão. Despeje a água lenta e diretamente na base da planta. Assim você alimenta as raízes e não cria umidade na superfície, que atrai doenças e ervas daninhas. E o terceiro, o princípio mais importante, a profundidade. É melhor regar abundantemente e profundamente uma vez a cada poucos dias do que um pouquinho todos os dias. A rega superficial faz as raízes crescerem para cima, em busca da umidade, deixando a planta fraca e dependente. Sua principal tarefa é fazer as raízes crescerem para baixo, em profundidade. E a principal ferramenta para isso, você sempre tem com você. É o seu dedo. Basta enfiar o dedo na terra, perto da planta, a uns 5 a 7 centímetros de profundidade. Se estiver seco nessa profundidade, é hora de regar. Se estiver úmido, a planta está bem. É só isso, sem cálculos complicados. Só você e a sua planta. Espero que este guia simples ajude você a colher uma safra incrível. Obrigado por assistir até o fim. Se o vídeo foi útil, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder novas dicas. E agora, uma pergunta para você. Qual hortaliça na sua horta é a mais exigente em termos de rega? Compartilhe sua experiência e seus segredos nos comentários.